Olá, aqui é o Marcos Beck e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma mentoria que eu fiz com o Gabriel Batista. Vamos lá para a gente acompanhar o que a gente conversou. Meu nome é Gabriel Batista, tenho 30 anos, eu sou psicólogo e quadrinista. Eu posso começar dizendo que eu li o material que você me mandou já, né, sobre a Uhum, personagem, sobre a estrutura da história, e eu uhum, queria que você desse uma introdução, assim, meio que resumisse. Eu já li, como eu falei, mas eu queria que você desse uma resumida de uhum. novo para eu consolidar essa história na cabeça para a gente começar a conversar um pouco mais, beleza? Cara, eu acho que assim, a melhor forma de começar é falando um pouco sobre o que eu pensei assim para criar a história, saca? Da onde que surgiu? Eu acho que eu até comentei no arquivinho que eu te mandei lá, né? Eu sou psicólogo, né? Eu trabalho com adolescente e tal. E quando saiu aquela série 13 Reasons Why, você sabe qual que é? Já ouviu falar? Você assistir, eu assisti, ó. Tá, beleza. Eu fui assistir também, estava na mesma época aquele desafio da baleia azul, que era um desafio que os adolescentes faziam, que tinha a ver com suicídio e tal. E eu assisti a série e eu achei assim, que passava uma mensagem muito ruim, assim, saca? Uhum. De que o suicídio é um final garantido ali, de que não adianta pedir ajuda, de que não dá para escapar disso em alguns casos, sabe? E a partir daí eu pensei um pouco, né? Eu também, como querendo produzir quadrinhos e tal, e sendo psicólogo, eu fiquei pensando que, sei lá, deveria pensar em criar uma história com uma mensagem que eu achasse mais interessante nesse sentido, sabe? Uma mensagem mais positiva ali. Então, eu acho que é importante pensar um pouco nisso, né, de onde que surgiu, porque esse é mais ou menos a mensagem que eu quero passar com a história, saca? Então, Então, seria assim, de que é importante se cuidar, sabe? E ter ajuda, enfim, valorizar a própria vida ali, né? Então é um pouco sim. o dilema ali da personagem vai um pouco nesse sentido de ir entre, sei lá, eu devo me cuidar, né, e fazer coisas para me preservar, ou eu devo, né, no caso dela, agir como uma super-heroína, né, e proteger os outros, mas me destruir no processo, né? Então é Uhum. um pouco essa a ideia que está por trás ali, né? A protagonista seria uma adolescente chamada Mari, de uns 15 anos, né, por aí, e ela perdeu a mãe, né, a coisa de um ano antes ali, né, do início da história, e ela está Uhum. num processo de luto difícil, né, assim, se recusando muito a lidar com essa perda, né, olhar para os sentimentos ali, aceitar ajuda para falar sobre isso, né, então bem numa coisa ali de não querer mexer com isso, e nisso ela desenvolve depressão, né, então ela está deprimida, só que daí uma coisa que acontece, né, é que ela desenvolve superpoderes também, né? E no sentido seria de ter super força, velocidade, uma coisa mais básica ali, mas nada muito Entendi. exagerado também. E ela usa isso como meio que uma válvula de escape ali. Então ela começa a agir como super-heroína e ela vai e sai e mete a porrada nos bandidos ali e tal, e como que uma forma de extravasar sentimentos também sem precisar olhar para isso, né? E e a história acompanharia mais ou menos a trajetória dela aí disso até ela, enfim, mudar, né, e ter uma mudança ali de perceber que ela precisa, né, olhar porque ela está sentindo e se cuidar, porque senão ela está num caminho sem volta ali, né, e ela pode acabar, né, se machucando com isso e machucando as pessoas que ela ama, né. Então seria essa a trajetória dela. Poxa, eu gostei bastante da história, para falar a verdade. Eu já li, né, a versão anterior e agora você evoluindo um pouco mais. Eu achei bem legal a história. Acho que o tema está bem definido também, assim, o seu objetivo, né, a mensagem que você quer passar está bem definida. E aí entra na primeira Uhum, coisa que eu estava anotando quando você foi falando, foi anotando umas coisas para a gente conversar, né, que é sobre o tema, né? Eu vi que você colocou logo no começo alguma coisa relacionada com remédios, né, medicamentos falsos, alguma coisa assim. uhum, E é interessante que é, a- a- você possa tentar,
aí é uma experiência até de brainstorming que a gente faz aqui e que você pode continuar fazendo sozinho depois ou com outras pessoas, Sim. que é tentar encaixar esse tema em todas as cenas, de alguma forma, né? Fazer tipo um continuity system, assim. É um sistema de continuidade de tema, né? É claro que não é fácil, mas se você conseguir ir encaixando, por exemplo, o tema como você fez com a cena, né? O que ela precisa? Ela precisa de ajuda, mas o que ela quer? Ela não quer ser ajudada, ela quer ajudar os outros, né? Então, o remédio, eu acho que pode ser até uma metáfora, entre aspas, para ajuda, né? Uma coisa que te ajuda de alguma forma. Então, se você sempre conseguir encaixar alguma coisa relacionada com isso, né? O caso dos remédios, por exemplo, ele queimando, o fogo queimando o remédio é uma metáfora perfeita para ele não querer ajuda de ninguém, né? Que é o que vai Sim. culminar na última cena, onde ele não quer ajuda e ele acaba morrendo por isso. Né? Então, você consegue Sim. manter da primeira cena até a última cena uma continuidade de tema. Então, o nosso antagonista, entre aspas, né, que não é o vilão, no caso, é só aquela pessoa que está Sim. carregando a Mari para um caminho X, né, e não para o Y, digamos que é o conflito dela, ele tem essa questão de não querer ser ajudado, né, de ser autossuficiente, então você carrega esse tema constantemente. Ela precisa da ajuda, mas também não está aceitando que quer ajuda, então acho que o tema tem um pouco a ver com isso, assim. Se você conseguir manter esse tema, vai manter um sistema de continuidade na história que é bem legal, assim. Muita gente vai acabar lendo, não vai nem perceber que existe esse tema, mas inconscientemente Sim. ele vai estar flutuando constantemente, assim. Então achei que isso é legal, porque eu acho que se a gente resumisse o tema, a gente poderia usar o tema né, aceite ajuda, como se fosse o tema da história, assim, né? Aceite ajuda, Sim. Sim. né? Então, se você conseguir colocar isso constantemente, eu acho que vai enriquecer a história, né? Então, por Legal. exemplo, ali no meio, né? Vamos falar da parte onde né, o midpoint ali, onde eles têm aquele grande confronto, né? Talvez alguma coisa ali também tenha que ter relação com se ajudar. Então, assim, ela conseguiu vencer, por exemplo, sozinha, sem ajuda de ninguém. Então, ela está chegando naquele ponto do arco onde ela vai cair, né? Vai passar novamente para a posição. Porque, digamos que se a gente pensar no arco do personagem, então, digamos que a linha do meio é o para cima dela seria aceitar ajuda, para baixo não. Né? Então seria o conflito dela seria essas duas coisas. Então ela começa não aceitando e aí em alguns momentos ela vai aceitar, então ela vai começar, o avô dela vai carregar ela para esse sentido de aceitar ajuda, então ela vai começar a subir, né? E aí quando a gente chegar nesse meio, eu acho que é o momento ideal para que ela não use ajuda em nenhum momento e aí ela cai e atravessa a linha para baixo de novo. Né? Então ela passa agora a acreditar que ela não precisa de ajuda porque eu consegui resolver sem ajuda de ninguém. Né? E aí ela vai chegar de novo naquele ponto onde talvez para ela poder evacuar a escola, ela precise pedir ajuda das pessoas. E aí você Boa. mantém esse tema, entende? Tipo assim, E não, ela eu pode pedir sozinha, ajuda da amiga dela ali. exatamente. E eu anotei isso aqui, né? Que eu queria que a amiga aparecesse de novo na história, aquela amiga do Sim. começo, né? Então, tipo assim, ela Sim. vai precisar de ajuda e ela vai ter que literalmente pedir ajuda para as pessoas, né? E se deixar ser ajudada para conseguir salvar todo mundo. Né? Então, ao contrário do fogo, que simplesmente vai ignorar as pessoas, não vai querer ser ajudado. Não, eu resolvo sozinho, não preciso da polícia, não preciso das autoridades, eu não preciso de você. Eu vou lá e vou resolver isso aí. E o final dele acaba sendo uma consequência disso, né? Que é Sim. o clímax ali final, né? Então, acho que Uhum. o tema e a caminhada da Mari e do fogo acaba sendo os dois juntos ali, né? Se você conseguir manter sempre o tema de receber ajuda ou não, né? Sim. Unificar o conflito, né? Em uma única entre aspas, coisa que seria receber ajuda ou não, né? Seriam os dois Uhum. pontos. Eu acho que é legal, que daí você consegue manter essa continuidade num ponto interessante. E talvez Legal. até essa amiga dela, eu acho que aquela primeira cena onde ela convida para tomar sorvete, tal, alguma coisa pode ter alguma coisa a ver com isso também, tipo, eu quero te ajudar, eu estou aqui para te Boa. ajudar. E ela acaba ignorando e não aceitando a ajuda, né? E aí no final ela acaba aceitando a ajuda dessa amiga. Talvez até essa amiga volte, se você conseguir colocando essa amiga de vez em quando com essa intenção de tipo puxar ela para esse lado do tipo Uhum. eu estou aqui para te ajudar ou vamos conseguir ajuda para você. Então essa amiga sempre voltando com essa intenção de trazer ajuda
enquanto o Luiz está sempre trazendo ela para o outro lado, de que você é foda sozinho, você se vira sozinho, você não precisa de mais nada. Só você mesmo, seus poderes. Então, o abuso de seus poderes, que você não vai precisar de mais ninguém, né? Então, a gente acaba tendo esse Legal. paralelo. O avô é outra pessoa também que traz essa mesma ideia da amiga, né? Que por ele ter tido essa experiência com a esposa dele, né? Com a avó, e ele vê a mesma coisa acontecendo, então ele quer muito que ela procure ajuda, que ela foque em se ajudar, né? E não, e talvez até a gente possa dar um outro lado pro avô do tipo um pouco egoísta, assim, tipo, eu não quero te perder de novo, perder outra pessoa pelo mesmo motivo. Então você traz uma realidade ali pro avô, né? E é Legal. importante também. Porque eu senti falta na estrutura, tanto você falando agora como na primeira que eu li, dessa história ser esclarecida por que que ela está precisando de ajuda nesse primeiro momento, né? Tipo assim, qual é o Uhum. motivo pelo qual ela parou de estudar e ela resolveu entrar de cabeça no vigilantismo, não sei se existe essa palavra, né? Como vigilante, ela, não sei se ela, por que que ela entrou de cabeça nisso, por que que ela está nessa situação hoje, deixou de estudar e está se afastando das pessoas, e por quê, e Uhum. aí é legal se a gente conseguir conectar novamente o tema, né? Por que que a morte da mãe dela despertou nela um sentimento de que ela precisa ajudar os outros, mas sem receber ajuda dos outros, né? Sem confiar nos outros para ser ajudada, né? Então tem esse paralelo também. Aí você pode pensar nesse sentido também, né? Como que eu faço para que eu consiga encaixar o tema nisso também, nessa parte, entendeu? Do, do, da morte da mãe dela de alguma forma. E aí a conversa, por exemplo, com o avô e o pai, né, num jantar, uma coisa pode ser o lugar para você encaixar esse esse backstory, né? Né, a gente sabe que você tá assim desde que a sua mãe morreu e não sei o que, e aí por isso ela fica irritada, talvez, e sai correndo e resolve não ficar em casa estudando, né? Porque ela foi lembrada dessa situação de novo, alguma coisa assim. Mas eu acho que se você conseguir encaixar em algum momento, mesmo que não seja no começo, você pode deixar passar a história mesmo e ninguém sabe por que que ela tá do jeito que ela tá, porque ela mudou, né, do que ela é no começo, mas em algum momento você vai ter que dar essa informação para o leitor. E eu acho que nessa conversa mais ali, um pouquinho mais para frente com o avô, talvez fosse o momento ideal, né, para encaixar isso, né? E mais uma coisa relacionada ao tema também, que eu anotei, é sobre a repetição da história da avó, né? Ela estaria repetindo a mesma coisa que a avó dela fez, né? Por isso o avô tem essa relação, né? E ela não sabe disso, obviamente, mas e aí mais uma vez eu tento chamar o tema de novo, né? Alguma coisa relacionada à avó não, talvez o suicídio da avó tenha sido exatamente porque ela deveria ter chamado o super-herói parceiro dela e ela não chamou porque ela não queria ajuda. E aí isso foi considerado, não, isso foi um absurdo, obviamente ela queria morrer, por isso, e ela queria morrer, Entendi. então ela não chamou ajuda, entende? Traz o tema de Entendi. novo, né? Então pode ser Sim. alguma coisa relacionada assim. Uhum. Ah, legal. Tá, Ela pode tá, fazer parte de um grupo, né? E aí, no caso, foi por conta de, sozinha, né? não, está acontecendo aqui, não dá tempo, eu vou sozinha, né? Exatamente, ela pode participar de um grupo, e aí ela, tipo, o grupo sozinho já conseguiu vencer aquele vilão, mas sozinho não. O grupo conseguiu vencer o vilão antes, Uhum. mas não conseguiu é, sozinho, ninguém consegue, todo mundo já sabia disso, então ela acaba indo de cara Uhum. nisso mesmo. Tudo porque ela resolveu não ter ajuda e de propósito nesse caso, né? Estou Uhum. tentando sempre manter Legal. essa ideia da ajuda, né? Mas mais para tender a manter o tema constante, assim, né? E mesmo que não seja explícito, né? Claro que tudo isso não precisa ser explícito, né? Só pode ser Sim, são sim. cenas que representam isso, mas que não necessariamente são deixa isso explícito. Ninguém fala, mas ela não quis ajuda, né? Coisas assim. Sim, sim. Mas dá uma unidade ali, né? Isso mesmo, né? Unidade de ação, né? A gente chama. Bom, cara, uma das coisas que eu fico pensando bastante, assim, é sobre conseguir aproveitar bem os personagens, sabe? Então, até essa ideia, né, quando você falou de pedir ajuda para evacuar a escola, né, e aí podia pedir ajuda para amiga, né, isso já é uma coisa, uma resolução legal para isso. Mas eu fiquei bem pensando, assim, de estar correndo risco de ter uns personagens que são mais acessório ali, sabe? Uns personagens mais rasos, que não Uhum. contribuem muito ali, estão ali para ter uma função pequenininha
e some, né? Sim. Então eu não quero correr muito esse risco, assim, né? Aí eu não sei, por exemplo, se o avô ia aparecer duas vezes, mas ele pode aparecer no final também, né? Ter uma Sim. presença maior. A amiga dela, a amiga eu acho que era a que eu mais me preocupava de não ter essa coisa mais insignificante ali, né? Uhum. Então talvez essa cena do sorvete, ela ajudar na escola, não sei se daria para colocar mais presença dela, talvez umas mensagens, sabe? Eu Alguma acho coisa que poderia assim. encaixar ela, por exemplo, quando a Mari tiver em conflito para sair e junto com o Luiz lá ou não, a pessoa que pode estar puxando, como Uhum, ela vai ter ficado chateada com o avô, a pessoa que pode estar puxando ela para receba ajuda, se preserve, pode ser amiga, né? Através de mensagem. Então, não, amiga, vamos lá, vamos estudar junto, alguma coisa assim. Então, você pode inserir ela mais algumas vezes também, né, nesse uhum. contexto também. Outro personagem que eu também fico com esse receio é o pai, sabe? Porque o pai, no final você viu, né? Ele aparece na hora do jantar ali, mas ele é meio sem Uhum. função na história ali, né? Sim. Aí eu não sei, eu não queria fazer ela também órfã de pai e mãe ali, sabe? Cortar ele da Sim. história, não sei se queria fazer algo assim, mas eu também fico pensando, poxa, ele tá meio acessório ali, né? Ele aparece, Sim, conversa com ela, né? Vai ter falas ali na hora do jantar, mas ele não tem, né? Vamos dizer assim, se tirar ele da história não faz falta, né? E isso é claro. ruim, eu acho, né? Não, com certeza, mas ao mesmo tempo ele pode representar a pessoa que não quer ajudar também, né, de alguma forma. Tipo, ele, desde que, sei lá, a esposa faleceu, ele é um cara que não é presente, né, e isso significa não ajudar, não estar presente. Então, de alguma forma, ele pode literalmente aparecer pouco, significar alguma coisa, significar que ele é um cara não presente, que não ajuda, né? Então, não necessariamente é ruim que ele apareça pouco, desde que você consiga, de alguma forma, talvez nesse diálogo que ele apareça, mostrar que ele não está interessado em ajudar, né? E que ele ficou, talvez, traumatizado também, e por isso ele prefere, sei lá, Uhum, continuar fazendo os turnos dele, como ele é bombeiro, né? Fazendo turnos mais longos, ou ele prefere enfiar a cara no trabalho. Então, ele poderia aparecer pouco, mas ainda ter significado na história, né? E até talvez alguém comentar sobre sim, isso, né? O avô talvez sim, comentar o sobre avô. isso. É. Mas eu acho que Sim. não teria problema ele aparecer pouco se isso tiver motivo, né? Que o motivo é exatamente esse. Ele não é presente desde que a mãe faleceu, o pai passou a não ser mais tão presente. Isso já resolveria para você não ter que inserir mais páginas e páginas de desenvolvimento do pai, né? Sendo que ele não é realmente tão importante na questão, né? O avô é mais importante. Uhum, Então eu acho que nesse sentido daria para sim. manter ele lá. Agora, uma preocupação que eu tive quando você Uhum. estava falando do personagem é o vilão, né? De Eu ia alguma falar agora forma, também dele. ele não está muito bem desenvolvido, na verdade, né? Você ainda não sabe muito bem como você Sim. vai fazer, e aí entra a questão de tentar, mais uma vez, manter o tema, porque talvez ele, na hora que você for desenvolver mais ele, entender mais ele pode ser a demonstração de alguma forma para ela sobre o tema, né? Ele pode ser, como você falou, ele Uhum, é um cara que não acredita talvez na ajuda alheia e por isso que ele trafica, né, faz corrupção com a saúde, porque ele acha que, né, uhum, não, ninguém precisa de ajuda, todo mundo pode se virar sozinho. Então ele pode ser um cara nesse sentido, trazendo mais uma vez o tema, uhum. né? Então seria legal manter essa continuidade do tema no vilão também. Eu tenho essa organização porque, né, eu quero ganhar dinheiro e porque só o dinheiro me ajuda. Só com o dinheiro eu consigo viver, né, sem a ajuda de ninguém. Só o dinheiro compra tudo e tal. Então você poderia ter um pouco desse lado, né, usando um pouco da organização de corrupção, porque daí o dinheiro seria o meio que ele usa, mas o motivo dele interno, né, a motivação interna dele fosse alguma coisa relacionada a eu preciso viver sozinho, né, eu consigo viver sozinho e eu não acredito na ajuda dos outros. Então eu estou chutando coisas aqui, né, Tá. sugerindo coisas. Uhum, Mas a ideia é que esse tema aconteça mais uma vez no outro lado também, né? Porque por mais que são tipos diferentes de personagem, né? O Luiz é um personagem que traz ela para o lado do use seus poderes para, né, para se virar sozinha, mas o outro personagem é o vilão, aí nesse caso,
mas ele também, de alguma forma, representa a mesma coisa. Representa uma pessoa egoísta, uma pessoa que acredita só em si mesmo e tal. Então você consegue trabalhar esse tema nesses dois lados. São personagens com funções diferentes, mas que no final os dois juntos vão acabar meio que executando, um executando ao outro, né, juntos pelo mesmo motivo. Né? Então eles se combinam no final porque eles têm o egoísmo, a vontade de se virar sozinho sem a ajuda de ninguém, faz com que os dois estejam juntos naquela situação no final, e aí sim leva os dois para o mesmo destino, né? Mesmo um sendo o bonzinho, né? E o outro sendo o malvado, né? Então é interessante também. Os primeiros conflitos que ela tem em relação a não querer ser a pessoa que né, cuida só dos outros e não se, ou melhor, não recebe ajuda, né? Que se vira sozinha, digamos assim. O próprio vilão pode trazer isso para ela, né? Nas primeiras vezes que eles se encontram, então fala, né, sei lá, vocês não vão chamar a polícia, não vão me prender, nem nada assim. E eles falam, não. Eu falo, então, eu concordo com vocês têm que resolver vocês mesmos os seus problemas e tal. Então ele já pode ir trazendo isso, né, e gerando ainda mais conflito nela, com ela pensando assim, nossa, mas né, esse cara age parecido comigo de alguma forma, né, mas ele não é bom, né, então fica com aquele conflito aparecendo bastante. Então eu acho que dá para manter esse equilíbrio entre essas duas coisas. Mas no geral, assim, eu gostei bastante da história, cara. Eu acho que você tá indo um caminho muito bom, porque você não aborda, como a gente falou agora, mas não tá fazendo a história para fazer super-herói, né? Você está usando o super-herói para fazer uma história. Então, eu acho que as melhores histórias que envolvem superpoderes e esse estereótipo do herói são as que abordam o lado humano, né? E aí você consegue ter a diversão, o fantástico ali acontecendo, e ao mesmo tempo você tem o lado humano, que é o que realmente prende as pessoas, né? A gente gosta de ver lá cena de ação, luta e poderes e tal, mas no final, cara, o que a gente realmente fica preso para entender são os dilemas dos personagens, né? Então, tá indo muito bem, cara. Parabéns mesmo. Tô achando legal. Vou ficar de olho aí para quando você conseguir colocar isso no papel, vou querer ler também. Ah, legal. Obrigado, cara. Valeu e obrigado por todas as dicas aí. Acho que vai destravar bastante coisa, como aproveitar melhor os personagens, né? Fazer essa continuidade entre as cenas. Ajudou bastante. Obrigadão Maravilha. pela oportunidade. Fico bem feliz de poder ajudar de alguma forma. Conversando. Eu tenho, inclusive, um dos meus primeiros alunos do meu curso HQ na prática é psicólogo também. Eu estou percebendo que o pessoal da psicologia gosta de contar história, né? O que eu acho que deve ouvir muitas histórias o dia inteiro, né? Dos pacientes, talvez. Sim. Mas é legal. É o Silvio. Inclusive, se o Silvio estiver assistindo aí, ó, não sei se essa parte do vídeo vai pro ar, mas se o Silvio estiver assistindo, um abraço pro Silvio. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, não esquece de curtir, deixar um comentário para mim falando sobre a sua história, contando um pouquinho mais sobre os seus trabalhos como quadrinista, e não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa se interessar também. Então, muito obrigado e até a próxima.